Tudo bom, galera? Bonitinhos? Vamos falar um pouco de filmes e histórias, começando pelo Gladiador. Aparece para vocês a tela? Tá tudo em ordem? Alguém responde? Sim, Joia, tá ok. Aqui do filme Gladiador, a ideia foi pegar uma produção contemporânea para falar sobre uma civilização antiga. A civilização romana, ela é importante nos estudos e nos vestibulares, porque a partir da cultura romana, de todo o povoamento e expansão que foi sendo feita, nós vamos ter aí uma origem cultural nessa relação romana. Porque os portugueses e europeus que chegam na América, eles são, de alguma maneira, descendentes da cultura romana. Então, temos na nossa cultura brasileira e ocidental muito da cultura romana. Por isso a escolha do Gladiador, e aí o motivo do filme está inserido nesse momento histórico. O nome do filme e quando ele foi lançado. Ele foi lançado em março de 2000, é uma produção, então, um tanto anterior, e o nome gladiador vem dos escravos. Eles lutavam, eram escravos, no caso, com uma diferença de outros, porque havia toda uma escola, um treinamento para ser um gladiador. E a palavra gladiador é o que usa o gládio. Aqui, olhando na imagem, essa parte que está aqui na mão dele. Não é uma espada, é um pouco menor, e aí esse gládio dá origem aos lutadores que vão para as arenas, para os espetáculos e são chamados de gladiadores. A outra coisa aqui que a gente vai ter no filme. 3 personagens que vão, ao longo da trama, tá desenvolvendo ali e mostrando não só a história, mas como dentro do que Hollywood se propôs, né, a criar toda uma emoção, romance, aventura. À esquerda nós temos o protagonista, no personagem de Maximus, ele representa um general. O Maximus, enquanto personagem histórico, não existiu. Ao centro, nós temos a Lucila. Ela, sim, é um personagem histórico real. Ela foi irmã do Cômodos, o que aparece à direita. O Cômodos é um dos filhos de Marcos Aurélio, um outro personagem que vai aparecer bem no começo do filme para dar toda essa relação da trama. E sobre a civilização romana um pouquinho. Aqui a gente tem uma escultura de uma loba que representa, na lenda, quando a civilização romana teve origem. A data é 753 a.C. A lenda de que 2 gêmeos, Rômulo e Remo, foram encontrados à margem de um rio Tibre, na Itália, e a partir dali haveriam sido salvos de serem afogados ou ficarem à deriva no rio por uma loba. Foram amamentados e, a partir disso, deram origem a todo o povoado e a grande civilização romana. Para ter uma ideia dos períodos, são 3 períodos de história romana. Aqui na parte de baixo do slide, a monarquia, que começou com Rômulo, um dos primeiros gêmeos. Esses fundadores na monarquia eram latinos, um outro grupo de etruscos e sabinos. Desses grupos, desses 3 primeiros, vamos ter uma classe chamada de patrícios, ao longo de toda a história romana. Um grupo intermediário, livre, e trabalha, desenvolve várias funções, tem pouco acesso político, são os plebeus. E um quarto não, né? O grupo de base aqui são os escravos. Os escravos, eles fazem parte de toda a área produtiva do Império Romano e é nesse grupo que se encaixam os gladiadores. Segunda fase da história romana, essa que aparece no meio. O Senado é a principal função, eles que governam e se alternam na parte da República. E a última fase política, o Império. É nessa área de Império que se insere o filme. Então, o filme, ele está ambientado na fase já de Império. Em 180 depois de Cristo, o imperador Marcos Aurélio já estava há mais de 20 anos na região da Germânia, no chamada região do Rio Danúbio, expandindo as conquistas. Também bloqueando a entrada de tribos bárbaras.
E aí o imperador Marcos Aurélio, em campanha nessa região que vai ser chamada genericamente de Germânia, mais especificamente na Áustria hoje, ele falece. Causas naturais, não é como o filme um assassinato do filho dele pelo trono. Na verdade, o Cômodos, em história, ele já fazia parte do co-império, ele era um co-imperador. Curiosamente, em alguns momentos, podíamos ter dois imperadores em Roma. Esse outro slide eu peguei para dar uma ideia do tamanho que chegou o domínio dos romanos. A expansão para com o governo do Cômodos, então nós estamos ali no século II. Nesse século II, para o começo do século III, o império já havia atingido toda essa extensão. Aqui mais acima, da Bretanha, toda a parte europeia, começou na Península Itálica, né? A origem da cidade é Roma, se estendeu pela Grécia, pela parte do que hoje é a Turquia, chegou até terras indo para a Índia, China, Iraque, Síria, Palestina. No final aqui do slide dá para perceber que eles atingem a região do Egito. O Egito também foi dominado pelos romanos, norte da África. É espantoso e significativo. Eu deixei esse slide para ter uma ideia de quantos produtos vão chegar até Roma, e como a Roma é a capital, chegando a ter aproximadamente 1 milhão de habitantes, vão sair alguns provérbios ou ditados. Todas as bocas levam a Roma, todas as estradas levam a Roma. Ou alguns dizem que quem tem boca vai a Roma. O ditado também já teve outras variações, que era vaia, de critica na fase de decadência. Continuando e voltando aqui para o filme, a região da Germânia, no filme, corresponderia então à Áustria. Boa tarde, Fê. E aí, a filmagem usou como cenário montanhas, no caso, e florestas na Inglaterra. Então, esse é um cenário locado, num outro espaço geográfico, para estar representando o que poderia ser a Áustria em 180 depois de Cristo. Continuando aqui, para ter uma ideia do que é o rio Danúbio, aonde estava o Marcos Aurélio, e onde ele estava ali tentando expandir e proteger. Começa mais perto da Prússia, vai se estendendo nessa região que aparece em azul aí no seu mapa, e chega até a Romênia. Então, um território bem longo e extenso, atualmente passa por 17 países. E tudo isso pertenceu ao Império Romano. Dando sequência aqui, um pouquinho do Marcos Aurélio. O Marcos Aurélio, ele era um filho adotivo de Antônio, da família dos Antoninos. O pai dele havia falecido e aí ele foi adotado por esse imperador Antonino. Ele foi criado num grupo de privilegiados, de patrícios, da mais alta elite. Ele se dedicou à filosofia, tanto que o filme faz essa homenagem, fala que ele é o imperador filósofo. Ele escreve em vários dos campos de batalha, há livros de autoria dele, ou diários e manuscritos. Ele teve 14 filhos com a Faustina, filha do imperador anterior, então a linhagem, a elite se mantém. Muitos eram pares de gêmeos, inclusive o Cômodos tinha um irmão gêmeo, que faleceu um pouco antes. Há 30 anos eles ficam casados, ele tem um governo longo, e depois de quase 80 anos, ele deixa o legado e o título de imperador para o filho Cômodos. Lá no filme, aparece que ele transferiria esse poder ao Maximus, por querer que o Maximus devolvesse toda a parte de política para o povo. Isso é só uma questão hollywoodiana. Dentro de história, isso não aconteceu, não faria parte do filme. O Cômodos, desde os 15 anos, já participava do co-império com o pai, já ia em campanha e em batalha. Então, de fato, o filme mostra que o Marcos Aurélio morre lá dentro dessa invasão da Germânia. Sim, causas naturais. Na sequência aqui, a gente tem, depois aqui do Marcos Aurélio,
Lucila. Dentre os seus vários filhos, né, a Lucila também era uma filha, tinha um irmão gêmeo. A Lucila se casa com um amigo do pai, do Marcos Aurélio. O casamento foi arranjado quando ela tinha 13 anos, alguns dizem que 11, e se consuma quando ela tem 15 ou 16. Então, há um acordo de casamento para manter toda a linhagem e poder. Por ser um amigo do seu pai, no começo era um amigo co-imperador com Marco Aurélio, de 161 a 168. Ela chega a ser imperatriz, junto com a mãe dela. A mãe Faustina, casada com o pai Marco Aurélio, é imperatriz, e a Lucila também é imperatriz. Isso explica, depois que ela fica viúva, o marido já era muito mais velho, morreu em campanha de uma doença nos campos de batalha, ela queria voltar ao poder e derrubar o irmão Cômodos. Então, existe sim, dentro de história, registros que a Lucila tentou matar o Cômodos. Já conto daqui a pouco. Outra coisa que vai aparecer no filme. Na sequência, o Cômodos. O Cômodos nasceu em 31 de agosto de 161 e foi assassinado em 31 de dezembro de 192. Ele é coroado com um pai co-imperador, aquilo que eu falei, que às vezes há dois imperadores. Ele era considerado um homem muito esportivo, atlético, gostava de corridas de cavalo, gostava de lutar com os gladiadores, vestia-se como gladiador. Quando ele, aos 15 anos, é co-imperador, ele acompanha o pai nas batalhas. Então, nessa batalha do filme, que está acontecendo na Áustria, o Cômodos estava junto. Não chega depois, o filme mostra que ele é chamado, que o pai tem um comunicado, isso só foi para dar um up na trama. Na sequência, o que a gente vai ter aqui? Uma cena que mostra, então, os dois dentro de uma parte do acampamento, falando com Marcos Aurélio. Nesse exemplo aqui, não é no acampamento, na verdade, é que eles já estão em Roma, mas a proximidade entre os dois irmãos. A Lucila, ela de fato se aproximava muito do Cômodos para tentar colocar o marido dela, ela se casa uma segunda vez, em cargos ali de poder e ela se beneficiar. Depois a gente tem na sequência, não é exatamente a sequência daquela cena, aqui ainda no campo de batalha. O protagonista, Maximus. Maximus representa ali um general fiel ao seu imperador, que supostamente seria o imperador seguinte. Seria até possível um imperador passar o título sem ser dentro da sua linhagem. Isso já aconteceu. Mas, em geral, era alguém que era apresentado para o Senado, já estava sendo isso colocado muito às claras e ganhando alguns títulos. Não como o filme mostra, feito ali no leito de morte ou numa tenda de guerra. Seria uma coisa mais de etapas. O Maximus, ele vai, dentro do filme, ter outras características que não combinam com a época. Deixa eu pegar uma cena aqui seguinte para falar sobre isso. É muito sutil no começo essa cena que aparece a mão do Maximus. Se a gente for observar de perto, o anel que está na mão dele tem uma cruz, que estaria fazendo uma referência ao cristianismo que surgiu na época do Império Romano. Não combina um general, nessa época de 180 depois de Cristo, ser um general cristão. Os cristãos ainda são muito perseguidos. Inclusive, o imperador Marcos Aurélio é um dos que promovia espetáculos dentro do circo do Coliseu, né, do anfiteatro, perseguindo cristãos. É uma religião que está em crescimento, só que ainda é uma religião cristã marginalizada pelo Império Romano. Então, o que a gente vai ter nessa cena é um efeito de Hollywood para pegar um público-alvo atual. O fato também dele estar ali mexendo a mão, passando, todo fundo musical mostrando um campo de trigo, não corresponderia aos generais.
era orgulho para os generais o campo de batalha, a luta, os torneios. A parte agrícola não era vista com o mesmo prestígio, mas no filme dá todo ali um toque, né, diferenciado. Continuando sobre essa parte cristã dentro do Império, só para ter uma ideia sobre a religião. Os romanos eram politeístas. E o que vem a ser essa ideia de politeísmo? Acreditar em vários deuses. Os romanos, naquela parte toda de expansão, dominaram os gregos. E quando eles dominaram os gregos, eles pegaram os deuses do panteão grego e colocaram nomes romanos, nomes em latim. Então aqui nós vamos ter Júpiter, Juno, Apolo, são alguns exemplos, né? Diana. E aí desses exemplos é o que está em prática e em crença social dentro da época do imperador Marcos Aurélio. Não há espaço para o cristianismo nos grupos de elite. Leva um tempo para o cristianismo encontrar o espaço dentro do Império Romano. O que a gente vai ter em seguida aqui para reforçar essa questão? Os cristãos, principalmente ali por Marcos Aurélio, que é o nosso foco de filme, são mandados para o Coliseu, para o anfiteatro. E esse Coliseu, essa luta de cristãos tentando sobreviver, ela é muito desigual. Tem uma série de bichos, animais, e os cristãos entravam desarmados. Era um espetáculo grotesco de morte mesmo, para acabar com a crescente de cristãos e tirar qualquer motivação de que alguém se transformasse em cristão. Não basta dizer que isso não deu certo, né? Quantos fossem colocados no Coliseu, multiplicava-se o número de adeptos ou convertidos depois. A religião cristã oferecia um conforto de que estar ali na arena, morrer em nome de Deus, era ser salvo. Então, esse conforto de que está morrendo em nome de Deus e atingindo a salvação era o suficiente para ter novos convertidos, ao exemplo aí desses espetáculos. Na sequência, para finalizar essa parte de religião, sem se estender muito, em 313, isso significa bem depois do filme, foi editada uma lei, por isso a palavra edito, na cidade de Milão, na própria Itália hoje, né, em Roma. O imperador chamava-se Constantino. Ele permitiu uma liberdade religiosa. Significa que todas as perseguições, elas só terminaram em 313. E o filme está um pouco antes. E quando se cria a igreja? A igreja ela é criada em 380. Uma outra lei editada numa cidade diferente, a Tessalônica, o imperador Teodósio. A esposa do Teodósio se converteu, convenceu ele a se converter. A partir dessa conversão pessoal do imperador e da família, ele passa a proibir os outros cultos e oficializa a igreja cristã. A igreja cristã, dentro do Império Romano, as perseguições já haviam sido proibidas um pouco antes por outro edito do Constantino, então só a partir daí que o cristianismo de fato deslancha. Alguns acham que essa tentativa do Teodósio é porque o Império Romano estava em crise. O fim do expansionismo trouxe muitos problemas, e uma tentativa seria reconhecer uma igreja que já existia de forma primitiva, não oficial, parar de perseguir esses cristãos, trazê-los para dentro do império e fazer uma forma de controle político e controle de massa. Não deu certo. O império, um pouco depois, é invadido por tribos bárbaras, mas a igreja sobrevive. Na sequência, o que a gente tem? Voltando para o filme. Essa cena de batalha na Germânia, para mostrar como os romanos eram verdadeiras máquinas de guerra. Eles têm toda uma forma de organização e posicionamento do exército. Vou deixar algumas cenas passando. Eles usam, inclusive, cachorros
para localização, para mandar recado, para caçar escondidos bárbaros dentro dos campos e das florestas. Eles incorporam o uso desse animal a partir de 107, quando numa batalha contra teutônicos, eles perceberam que os teutônicos tinham cachorros com armadura e os cachorros estavam ali no campo de batalha. Os teutônicos perderam e essa tática do uso de cachorros é incorporada pelos romanos. Falando em tática de guerra, os romanos, sempre que perdiam uma batalha, eles estudavam o inimigo, viam onde o inimigo tinha sido mais eficiente e eles passavam a incorporar essas táticas nos próximos ataques. Então, eles vencem pelo volume de soldados, pela eficiência. No filme continua. Esses escudos, eles mudam um pouco de acordo com a função. Se você for perceber, esses escudos maiores, quadrados, esses lanceiros, é porque o exército ele é dividido em grupos de 100, que vão ser chamados de centúrias. Esses grupos de 100 têm funções definidas. Há lanceiros, arqueiros, os cavaleiros, aos que carregam os equipamentos maiores. Então, alguns precisam de escudos, outros de escudos menores. A armadura deles, tem uma outra imagem aqui que eu separei mais nítida. Ó. Continuando no exército, vocês percebem que eles têm uma espécie de formação em linha, mantém a fogueira, era a época do inverno, uma região fria. Aqui, uma catapulta, que é o grupo que vai ser responsável pelo transporte, pela manutenção do equipamento de guerra. Alguns símbolos bem de estandartes no meio, já vou falar dos símbolos. E as armaduras que eles usam, ou as roupas que eles usam, é para dar agilidade. Olhando aqui para o Maximus, é uma armadura escalonada, para não prender tantos movimentos. Tem na parte do pescoço deles um lenço. Alguns acham que no filme é para ficar charmoso. Era para proteger do atrito com a armadura. E cada soldado, independente de qual posição no exército, ele tinha que carregar mantimentos para 14 ou 15 dias, capa, geralmente uma capa muito maior, que durante o combate ela era dobrada para não atrapalhar, e à noite ela servia de leito, né, de cobertor mesmo. Carregava panela, carregava o básico para estar fazendo o seu alimento e alguns alimentos para serem preparados. Isso facilita o transporte. Senhora, cortou sua fala. Toda ela? Não, só o final. Não, é que eu estou acompanhando aqui no outro, tava normal. Deve ter sido na internet, então. Eu estava falando dos alimentos que eles carregam, eles têm toda uma mochila com um monte de equipamentos. Essa parte você pegou? Peguei. Foi isso. Desculpa atrapalhar. Imagina. Aqui nessa parte do exército, eu deixei para continuar, né, chamando a atenção dos arqueiros. Ou lanceiros é aquele outro, mas tem mais aqui os arqueiros das flechas. Observa que a roupa deles forma um tipo de uma malha toda entrelaçada. Eles que inventam, se a gente for pensar, o colete de época, né? Um colete de vida. Porque essas malhas entrelaçadas são muito pesadas, podem pesar até 8 quilos, dependendo do tamanho, mas elas protegem de flechadas. Os capacetes dependem da posição e da função. Você vai ter como esse que está passando aqui, da guarda pretoriana, mais redondinho, ou esses dos arqueiros, um pouquinho mais pontudo, mas sempre protegendo, né, a parte da cabeça. Essa tática de guerra, alguns dizem que foi aprendida com os gregos, que seria o efeito carapuça, ou casco de tartaruga, onde o exército de frente, ele usa desses escudos maiores, porque quando o inimigo lança as flechas, eles se protegem. E após passar a parte do lançamento das flechas, aí eles desmontam essa formação e saem para o corpo a corpo.
Aqui na sequência. Essa imagem é muito curta no filme, todas essas cenas de guerra é bem no começo. O grupo dos bárbaros, desses germânicos, desses invasores ali do rio Danúbio, eles estão sendo mostrados de uma forma bem desorganizada. Não tem um uniforme específico, os escudos mudam todos de tamanho, as armas não são padronizadas. Isso para passar no filme um aspecto de que o bárbaro, além de ser o povo estrangeiro, assim que os romanos chamavam os bárbaros, esses bárbaros também são desorganizados e baderneiros, o que nem sempre corresponde. Há exércitos bárbaros muito bem organizados, não ganham porque o número de soldados romanos é sempre muito maior. É uma verdadeira máquina de guerra. Os soldados romanos, na fase do Império, eles recebem pagamentos, são incentivados, eles prestam serviços por 20 anos, depois ficam na reserva por mais 5 anos, então é um tempo aí de 25 anos no máximo, e recebem muito por isso. Terras, divisão de riquezas, isso na fase do Império. Houve outros momentos, no comecinho, na monarquia, que o exército era só a elite. Aqui nós temos um exército formado pela elite, por patrícios, e também formado pela plebe. Uma grande maioria dos romanos, da plebe, busca emprego no exército. Na sequência, para dar uma impressão de como foi grande essa batalha aí do Marcos Aurélio, observe como o acampamento deles é enorme. Ele estava 20 anos lutando contra esses germanos. Para você imaginar, cada grupo e legião tem 5.500 soldados. O Marco Aurélio estava ali mais ou menos com umas 5 ou 6 legiões. O Império todo já chegou no auge a ter 31 legiões de soldados, ou seja, quase 200 mil soldados. Para uma época tão antiga, isso é impressionante. Aqui nesse acampamento, dá para a gente perceber alguns símbolos. Um dos símbolos que sempre aparece, tá no comecinho do filme, é uma águia sendo carregada num estandarte ou sendo carregada numa haste. Essa águia, ela representa a força e grandeza de Roma. Em geral, ela era de ouro maciço e estava ali na batalha. Tinham pessoas que protegiam o que carregava a águia. E se essa águia fosse perdida, eles diziam que isso era mau sinal. A batalha seria dada como uma batalha perdida também. Tem outros símbolos. Aqui no caso da águia, geralmente de asas abertas ou numa posição imponente. Essa sigla que aparece aqui ao pé da águia, em latim, Senado e Povo Romano. Isso foi adotado na época da República, essa sigla, SPOQR, e ela fica. Isso é um Q que vai aparecer melhor depois numa outra imagem. Aqui no filme, já está na parte do Coliseu, o Coliseu de fundo e toda uma alameda representando a chegada até o Senado romano. Marcos Aurélio morreu em batalha, o Cômodos participava dessa batalha, a Lucila estava lá também, no filme, claro, mas na vida real, acompanhando o marido, o segundo marido dela, o Tibério, e quando o pai morre, eles estão voltando para fazer o enterro do pai, né, as honrarias. O que o filme vai mostrar é o Cômodos voltando para receber as honrarias como imperador. Nessa outra parte da reconstrução, o Cômodos voltando com todo o estilo, um tipo de transporte da época chamado biga, a 2 cavalos, e esse transporte aqui é muito usado em alguns torneios, nem tanto em campo de batalha. Pensa aquele território da Germânia, não ia dar para usar uma biga ali, né? Então, Cômodos volta no estilo todo triunfal para receber as honrarias do Senado, se apresentar e receber as honrarias. Aqui a gente tem no filme alguns senadores
o filho da Lucila, ele na vida real morre muito jovem, o Lúcio Vero. Ele é o terceiro filho do primeiro casamento dela. Algumas crianças, para dar um efeito hollywoodiano, novamente ao fundo, a águia, alguns outros símbolos. Esse símbolo que está no estandarte à direita é uma coroa de louros, mas feito num pano, né? Para representar a grandeza de César. Uma grandeza e um símbolo usado desde os gregos, nas Olimpíadas, no caso. Na sequência, essa cena é muito bonita. É uma cena de Hollywood para mostrar essa entrada e chegada do Maximus. A gente observa aqui toda uma reconstrução gráfica. O Coliseu ao fundo, algumas águias no teto do que são prédios públicos, de novo um símbolo de poder, e a população, e parte do exército no caso, à espera em toda uma ordem estética. Aqui, muito provavelmente o diretor está pegando referências com outras formações estéticas de outros momentos de história. Na sequência, se a gente for comparar aquela imagem como de fato era a cidade de Roma, eu peguei uma maquete. Essa maquete, ela foi construída a pedido de Mussolini em 1933, para pegar a época do auge. Dá para verificar onde fica o Coliseu, na parte do zoom que foi pego da maquete, e onde está o Senado. Então, é um Senado que, de fato, tem uma visão direta do Coliseu. Não há aqueles arcos em volta e aquelas colunas, mas o filme faz ali uma referência bem interessante. Continuando um pouquinho dessa maquete, ela levou 36 anos para ser finalizada. A parte da encomenda do Mussolini, em 1933, ela ficou pronta e foi mostrada, inaugurada, em 1935. Depois, o arqueólogo que foi contratado para fazer a maquete, ele continuou ampliando ela. Ele termina em 1971. É uma maquete que está no museu, um museu aí que está em reforma na época, agora, né? Mas depois a gente pode falar disso. Na sequência, um pouco sobre o Senado Romano. O Senado Romano é um órgão que trabalha em conjunto político ali com o imperador. Na fase da República, o Senado mandava sozinho. Já chegou a ter na história de Roma uma época de 1000 senadores. Era muita confusão. É o final da República. Os senadores, eles começam um governo de república com 300 senadores, depois tem uma reforma, isso passa para 600 senadores. Numa fase crítica, havia 1000 senadores, que precisavam se reunir e discutir política. Dessa crise toda, há a troca de formato para império, o primeiro imperador o Otávio Augusto, e a partir do Otávio Augusto, a gente está nessa fase de império. Cômodo sentado, ao fundo, se a gente for observar esses senadores, eles têm uma faixa vermelha para demonstrar que eles fazem parte do grupo de patrícios, de elite. O que está em pé é um senador que representa a plebe. Então, dentro do Senado, um órgão político que governa e dá apoio ao imperador, não é um órgão que pode ser descartado, porque ele está dentro da história romana há muito tempo. Há representantes da plebe. E aí esse senador Graco, ele não existe com esse nome de fato. Já existiu um Graco dentro da história romana, mas numa outra fase, na fase de monarquia. Aqui a gente está na fase de império. Se colocou o mesmo nome para resgatar quem foi Graco da fase de monarquia, de tudo que ele propôs pela plebe. Uma outra coisa aqui que eu separei. Só para ter uma ideia, porque o objetivo não foi aprofundar na parte técnica e política, como funciona essa estrutura. O imperador está no topo, ele confirma ou não os pareceres do Senado, por isso que o Graco leva até o Cômodos um pergaminho com alguns pedidos. O Senado controla algumas províncias,
mas o imperador também tem províncias imperiais que ele controla. O grupo de magistratos ou cargos são controlados pelo imperador e tem que estar em harmonia com o Senado, que é o Senado que vai confirmar e indicar alguns cargos. Vão ter comícios ou assembleias que muito raramente são convocadas no império. O formato de império é um governo muito mais voltado para centralizar o poder. Na sequência, para fazer uma referência desse diferença do Graco, o senador, e da riqueza do Cômodos. Aparece uma cena muito rápida. O Graco está na casa dele, não é uma das casas mais luxuosas, por mais espaço e grandiosidade que possa representar pelas estátuas, pelo jardim, e ele vai ser preso. Então, isso acontecia muito dentro da história romana. Vários imperadores perseguiam esses senadores de origem da plebe. O Graco é um senador que representa a plebe, porque ele foi escolhido e havia esse espaço. O número desses senadores que representam a plebe chegava no máximo a 4, num monte de outros 300 patrícios. Na sequência, para fazer o contraste, o quarto do Cômodos, totalmente luxuoso. Essa reprodução de Hollywood possivelmente não tem exagerado. Havia, sim, toda essa ostentação de comida, vinho, bebida, riqueza. Só para ter uma ideia de riqueza, circula muito ouro, porque Roma, ao ter várias províncias escravizadas, há várias pessoas trabalhando nas minerações dos respectivos lugares que ainda tem, para produzir objetos de ouro. A moeda romana é uma moeda ainda em prata ou ouro, em metal, não com pureza 100%, mas em metal. Por isso que essa grandiosidade e suntuosidade representa bem o que é um imperador. Na sequência, peguei essa cena para falar das lutas dos gladiadores. Quando eles estão na arena, o público participava fazendo muito barulho, incentivando, como torcida. E se o imperador e o público, inclusive, ficasse com o polegar para baixo, significava que aquele gladiador que estava em vantagem deveria eliminar o outro que já estava ali agonizando. Ou seja, pode matar. Se fosse um polegar para cima, deixa misericórdia, raramente isso acontecia. O pessoal gostava de finais mais trágicos. Na sequência, uma cena do filme aérea. Tito constrói perto da casa de Nero, onde tem uma estátua de Colosso. E quando a arena e esse anfiteatro, que levou 6 anos para ficar pronto, as pessoas se referiam a ele ao anfiteatro que era do lado do Colosso, ou seja, Coliseu. Então, Coliseu é o nome popular, não é o nome correto do anfiteatro. Ele tem capacidade para 80 mil pessoas, ele tem mais ou menos 8 mil campos, portas de saída, leva 3 minutos para ser esvaziado. Aqui, ele tem de medidas 87 metros na sua parte mais longa, por 55 na sua parte de largura, muitos espetáculos, alguns registros que podia jogar em água e fazer batalha naval aqui dentro, com pequenos barcos para reproduzir as batalhas contra Cartago, das guerras púnicas. Houve um imperador que durante um período de 100 dias, ele decretou jogos contínuos e uma espécie contínua ali no Coliseu. No final de 100 dias, há um saldo de quase 11 mil animais mortos, até rinocerontes eles levavam, e 8 mil pessoas. Muitos destas eram cristãos. Então, o Coliseu era o local ali de encontro para os espetáculos da época. Eu peguei aqui na sequência. Essa parte do filme é quando Maximus já estava lá no... Passou rápido, né? Já estava lá no Coliseu, vai ter um encontro com Cômodos.
Há também uma referência no filme, quando o Maximus está conversando com o mentor dele, que está fazendo o treinamento, do gladiador receber uma espada de madeira. Isso é verdade. Se um gladiador sobrevivesse a um certo número de batalhas, ele podia receber uma espada de madeira como símbolo de liberdade. Os gladiadores lutavam, no máximo, 3 vezes por ano. Eles eram treinados ao longo do tempo, eram escolhidos quais torneios iam arriscar sua própria vida, e se passasse ali por um período, eles recebiam essa espada. E recebiam o sobrenome do dono deles e passavam a ser parentes do dono. Os filhos de ex-gladiadores já eram pessoas livres. Isso é uma coisa bem interessante. Significa que ser um escravo gladiador tinha alguns privilégios em relação a outras funções de escravos. Maximus de novo, porque aí está chegando no final do filme. Aqui foi para mostrar a sigla outra vez, olha. Senado e Povo Romano, né, o SPQR, que vai aparecer em vários símbolos. Inclusive no braço, para mostrar que ele é um legionário. Ele faz parte do exército romano. Depois no filme vai ter umas cenas que representam o continente africano, a caravana do dono de escravos, recrutando e por onde Maximus vai estar passando. Essas cenas eles tiveram tomadas reais mesmo ali do continente africano. Depois a gente vai ter como é importante e girava a economia, não é só uma questão cultural, esses vários torneios, essas lutas de gladiadores. Então, isso movimenta e dinamiza o império, além do Coliseu. Para ter uma ideia, esses gladiadores sempre tinham que ser homens mais fisicamente ali fortes. Há pouquíssimos registros de mulheres participando, de escravas que possam ter sido gladiadoras, por não fazer prática da época. Depois, aqui eu peguei uma cena quando ele vai entrar no final do filme, dentro do Coliseu, né, na parte superior ali, para disputar, e mais à frente aparece o Cômodos, o filme já está chegando ao final. É impressionante o Coliseu por dentro. Tem uma outra cena aqui que eu separei. Olha algumas ruínas de imagens atuais. Aquela parte que já não tem mais, né, o piso do Coliseu, mas as arquibancadas. As arquibancadas, elas são divididas em níveis. A plebe fica numa parte, a classe média fica numa outra, e a elite tem privilégios, fica no pódio, na maior parte ali de proteção e visão. O Coliseu tinha também uma cobertura de lona para evitar, em épocas de chuva ou desconforto, ou o sol incomodasse. É bem interessante. A preocupação do espetáculo. Uma outra cena do Coliseu atual, havia ladrilhos, mármores, objetos, muitas estátuas aqui em volta. Tudo foi roubado ou saqueado, e o próprio território onde ele se encontra, na capital, né, em Roma, já passou por guerras. Não só guerras ao longo, mas a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente vê aqui numa foto são as ruínas abertas à visitação hoje. Um verdadeiro sítio arqueológico ao céu aberto. E aqui, finalizando a minha fala, a última cena. O Cômodos, ele ganha, na verdade não, o Maximus ele ganha e o Cômodos ali aparece morto. Isso não foi como a história, na verdade é só para dar o efeito de Hollywood, tem toda a estética dos soldados em círculo, protegendo um gladiador. Isso daí é improvável. Como que foi a morte de Cômodos? Ele morre em 192, então ele governa relativamente, né? Ele governa de 180 a 192, 12 anos, não numa batalha de gladiador, mesmo ele participando de várias batalhas. Ele morre no quarto dele. Uma amante dele, Cômodo, se casa, não tem filhos próprios, não vai deixar descendentes. Quem vai suceder após a morte dele não é o filho da Lucila, aquele que aparece, Lúcio Vero.
O Cômodos tinha uma amante chamada Márcia, que tramou um dos vários assassinatos que tentaram, né, contra ele, com um camareiro de confiança dele. Eles tentam envenenar, ele percebe que o veneno que estava no vinho começa a fazer mal, ele força o vômito, aí o camareiro vai, age, já tinha uma adaga e mata, esfaqueia ele. Então, Cômodos morre em 192, assassinado por o seu camareiro e a sua amante. Quem vem depois dele? Uma outra família, uma outra história para um outro filme. E é isso, bonitinhos. Separei essas cenas. Mas eu acho que de agora tem um tempo bacana aí para vocês fazerem perguntas. Perguntas do filme, do Império, do que vocês quiserem. Perguntas? Estão me ouvindo? Falem comigo. Sim, Sora. Pergunte para a titia alguma curiosidade, porque falar de Roma é um período muito longo. O filme tem 2 horas, tem cenas belíssimas, mas não quis deixar uma coisa muito técnica. Tá me ouvindo? Sim. Eu queria perguntar em relação ao Coliseu. O Coliseu ele gerava muito dinheiro para Roma, correto? Sim. Quando ele foi inutilizado, a economia baixou um pouco também? Muito, muito. Ele vai deixando de ser utilizado não só quando as lutas de gladiadores diminuem, mas quando param a perseguição aos cristãos. Ali, o último século, toda a economia romana está em crise. O Cômodos, ele não continuou a expansão de território, ele fez um acordo com as tribos, e aí depois disso, uns 2 séculos, tudo foi ficando bem mais complicado. E uma das coisas foi a redução do uso do Coliseu. Certo. E voltando em relação ao Coliseu ainda. Depois dessa quebra, vamos dizer assim, algum imperador depois, ou líder, tentou utilizar o Coliseu de novo? Ele chegou a ser utilizado não só por outros líderes, outros, né, imperadores, mas ele também foi utilizado depois que o Império caiu. Ele já foi utilizado para local de mercado, já foi utilizado para cena de guerra, antes da Primeira Guerra, na fase ali um pouco antes do Mussolini. Mas dentro do Império Romano, ele não perdeu as funções por completo, só que ele passou a ser menos usado. Certo, obrigado. Então, ok. Alguma outra pergunta? Da sociedade, alguma coisa? Pode ser fora do Império, não tem problema. Sora, assim, Oi. Quem foi a família que entrou depois? É uma família chama Petarchos, eu não lembro o sobrenome deles agora, porque dentro do Senado sempre tem uma disputa dos mais ricos entre os patrícios, quando não há uma linhagem para ficar para o filho, quem é o próximo? Aí o Senado se reúne e aprova a família ali, sempre com aqueles interesses, né? Quem nomeia o governador, quem nomeia o prefeito, há uma distribuição ali de cargos para que as famílias tenham apoio. Mas eu posso procurar um nome aqui. Não é a família mais dos Antoninos. O último descendente foi o Cômodos. Aí, como você falou da amante, aí eu pensei que quem ia suceder seu filho da amante. Eu fiz, ué, calma, acho que isso não ia poder acontecer. Não, não. É que ela e o camareiro são os executores. Há por trás muita gente que não gosta do Cômodos. Ele não foi um imperador eficiente. Ele se afasta por muito tempo do controle e coloca prefeitos ou coloca governadores de província que muitos fazem o que querem. Chega a notícia para ele, ele fica numa vila por muito tempo do Império, muito tempo, ele governou 12 anos, mas por uma parte ele fica muito afastado, e quando chegam para ele algumas informações, essas informações foram filtradas, porque as pessoas que ele deixou de confiança estão negociando cargo, estão usando de corrupção, e o pessoal não gostava disso, porque o pai do Cômodos
Ele foi muito querido, muito eficiente, valorizou muito a economia romana, e o Cômodos fez o contrário. Para você ter uma ideia da economia, o Cômodos mandou diminuir o tamanho da moeda. A moeda em prata, ela tinha um peso em gramas, ele reduziu e reduziu a pureza dessa moeda de prata. Isso desvaloriza o comércio. As pessoas não veem mais a moeda com o mesmo valor. Isso gera inflação. Então, tem uma série de coisas que o Cômodos fez. Nossa Senhora. Que tentaram matar ele várias vezes. Ele foi o imperador sozinho em 180. 2 anos depois, a Lucila, com a filha, segunda filha, que era uma adolescente, tentaram matar ele. Fizeram uma trama, juntaram um monte de gente, não deu certo. Aí o Cômodos consegue, os guardas que estão ali perto do quarto, prender a pessoa que estava escondida para esfaqueá-lo no quarto. O que estava ali escondido era um sobrinho da Lucila. Ele entrega a todos. Entrega o segundo marido, a Lucila, a sobrinha do Cômodos. Ele manda executar todo mundo. O cara era bem ruinzinho. A senhora, a Ju mandou mensagem no chat. Ai, eu não tô com o chat aberto. Ela perguntou se eles aprovavam as votações. Na hora que você estava falando que ele colocou governadores no poder durante um tempo. Se é na fase de império, o poder do imperador é pouco questionado. Tanto que dá para perceber isso no filme, quando o Graco está levando no pergaminho toda uma solicitação, porque a plebe está num momento de doença. Houve dentro ali do começo do governo dele, junto com o pai, uma peste. Alguns cientistas acham que já era a peste negra, chegando, dizimando a população da miséria. E aí o senador mostra o pergaminho. Olha, imperador, a plebe precisa disso. Ele não quer ouvir, ele não quer falar. Então, não é feito muita votação, não. A fase de império é parecido com o que a gente conhece como ditadura. Não é uma ditadura, não existe essa coisa de censura, mas há muita perseguição, muito assassinato, e a palavra do imperador ela é respeitada em vários momentos, porque ele usa da força. Imagina, ele mandou matar a própria irmã, a irmã, o cunhado e os sobrinhos. Então, é uma pessoa sem piedade. Professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tenho uma pergunta. Teve o triunvirato, não teve? Sim. Isso aconteceu antes ou depois do Júlio César? É o Júlio César, mas não é na fase de império. Ó, deixa eu ver se eu pego aqui, em qual slide a gente tem aquele comecinho. Aqui. O triunvirato, ele está aqui na fase da República, aproximadamente ali o Júlio César é 50 a.C., 50 ou 40 a.C. É uma fase que a República está com muitos problemas. Então foi chegado a uma decisão, já que o Senado tem 1.000 senadores, em dividir o império em 3 regiões. Daí a palavra triunvirato. Uma das regiões era com o Júlio César. O Júlio César, ele era muito querido, ele tinha uma forma de oratória, ele vai acumulando fortuna, ele traz para o governo dele a plebe para participar do exército com mais benefícios, então ele passa a ser chamado de imperador, mas não é um título de imperador como o que vai acontecer depois aqui na outra fase política. Ele é um imperador muito mais por ter conseguido concentrar poderes, ainda na época de república, antes do filme. Entendi, então foi antes isso. Não, foi depois. Não, antes do filme. Ah, tá, sim. O filme é depois de Cristo, a fase do Júlio César é antes de Cristo. Ah, beleza. E não deu certo o primeiro triunvirato, né? Não sei se você está nessa parte de história. Os 3 generais escolhidos, houve toda uma disputa. Quando fica o Júlio César para ganhar esse título é um título simbólico, é fase da República antes, mas ele é chamado de imperador. Ele é assassinado.
Ele é assassinado dentro do Senado, com várias punhaladas, e o que acontece? Vão escolher outros 3 generais para um segundo triunvirato. Do segundo triunvirato, o que se resolve ali entre disputa, poder, tem Marco Antônio, Otávio Augusto e Pompeu, o que se resolve é que o Otávio Augusto era o sobrinho do César, vai ser o primeiro imperador. Então, o que você me perguntou de triunvirato está bem pertinho da virada, do começo do Império. Ah, entendi. Muito obrigada. Tá. Mais perguntas, bonitinhos? Tudo bem? A gente pode dar nosso encontro, um primeiro encontro e depois pensar no segundo filme? Já me fizeram um pedido para falar sobre os gregos e tá pegando o filme de Troia como referência. Uma boa pedida, o filme de Troia. Tá dentro aí do mesmo período de história antiga. É uma civilização que tem muito para ser falado também. A civilização grega. Tudo bem? Sério, eu queria 300, hein? Mas é que Troia. Dá para fazer a relação dos dois, na verdade. Dá para fazer pegar as duas cenas, dos dois momentos. Troia está mais no começo ali da expansão grega. Sim. Como você não tá vendo, aqui no chat, Fê mandou adorei e a Rafa mandou sim. Ah, tá joia. Então, obrigada por vocês dedicarem um tempo de vocês nessa tarde e até um próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, Sora. Tchau. Tchau, tchau. Gabi.